Alegria, né? Nós estarmos aqui na tarde da bênção. É sempre uma alegria, né? Nós compartilharmos da palavra do Senhor, que Ele fale aos nossos corações. E para a meditação da nossa tarde hoje, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Lucas. Capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 26 ao 38. Os irmãos acharam? Amém? Então vamos ler. Lucas 1, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Maria: Eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém e amém. Que texto lindo, né, meus amados? Glórias a Deus. E a nossa meditação, o tema da nossa meditação nessa tarde é Maria, exemplo de uma verdadeira serva de Deus. Quem aqui acha que Maria é uma verdadeira serva de Deus? Amém? Glórias a Deus por isso. E nesse mês, então, que nós estamos encerrando as ministrações, né? Falando sobre as mulheres, por conta de março ser o mês da mulher, nós então vamos falar nessa tarde sobre Maria, né? Uma mulher que nos inspira a sermos servas e servas do Senhor. Maria, ela foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber. Foi uma missão singular, uma missão única na história das mulheres de todos os tempos. Ela recebeu a missão, ela recebeu a graça, ela recebeu o privilégio de ser mãe, e não mais uma mãe. Ela não teve mais um filho que nasceu, não, ela foi mãe do nosso amado Senhor
e o nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ela foi a mãe de Jesus Cristo, o Verbo que habitou, que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Que privilégio, que bênção, né? Que Maria recebeu. Ela recebeu então a visita do anjo Gabriel para dizer a ela então que ela havia encontrado essa graça, esse favor da parte do Senhor, e colocando então como bendita entre as mulheres para ser a mãe de Jesus. Maria, meus queridos, ela participou do cumprimento da promessa messiânica mais antiga da Bíblia, que os profetas fizeram menção, mas que só Deus poderia realizar. Lá no início das Escrituras, logo após o pecado de Adão e Eva, quando Deus, ele confronta com uma palavra de juízo a Adão, a Eva e a serpente, ele diz sobre o juízo da serpente, está lá em Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Maria, meus queridos, foi esta mulher encontrada aos olhos de Deus como favorecida para conceber nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente, que é o diabo. Quando foi chamada, Maria ainda ela era muito jovem, porque era do costume daquela época da sociedade as mulheres se casarem novas, né? Ainda até adolescentes. E Maria, ela era jovem, ela era pobre, e ela ainda não tinha aquele senso de responsabilidade. Características que fariam qualquer pessoa que olhasse para Maria achar que ela seria inapta para executar qualquer tarefa importante para Deus. Mas glórias, né, a Deus, que Ele não olha para as pessoas com os olhos humanos. Ele olha como aquele que conhece o interior da pessoa. Ele então escolheu Maria para uma das missões mais importantes. Uma missão que exigiu dessa mulher fé, humildade, submissão, coragem e obediência. Maria, ela então carregou no seu ventre, ela acolheu no seu ventre, sobre a graça do Espírito Santo, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade perdida. E eu gostaria de conversar com os irmãos 3 lições, compartilhar 3 lições que nós aprendemos com Maria e por que faz dela uma verdadeira serva do Senhor. A primeira lição e a primeira característica que faz de Maria uma verdadeira serva do Senhor é que Maria, ela era uma mulher de fé. Amém? Ela era uma mulher de fé. Maria, ela tinha fé. Ela tinha muito temor a Deus. E ao receber a notícia do anjo, Maria, ela não duvidou. Ela não questionou. Ela aceitou aquela missão que Deus enviara a ela com humildade. Então, quando Maria recebeu a visita do anjo, ela ainda era virgem, né? Porque ela ainda não havia se casado com José. Naqueles tempos, a virgindade física de uma jovem era de um grande valor e de um significado espiritual e moral muito grande. E José
e Maria ainda não haviam tido relações, e porque ainda não haviam se casado e não tiveram até que Jesus nascesse. Então, a concepção de Jesus, portanto, ela foi divina e ela foi santa. Então, a virgindade de Maria, ela era indispensável para o cumprimento daquela promessa messiânica. Porque o que o profeta Isaías diz? Lá no capítulo 7, 14 de Isaías, diz assim: eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, para que acontecesse essa profecia, que foi profetizada por Isaías lá 760 anos antes de Maria, então, ela precisava se achar dessa forma. E Maria também, ela era solteira. E aí, então, a única pergunta que Maria faz para o anjo é que ela queria só entender como é que ela ia conceber um filho se ela não tinha marido. Ela queria saber o processo, como que aquilo aconteceria. E quando o anjo explica a ela como seria, na hora Maria diz: cumpra-se em mim a sua vontade. Essa pergunta de Maria ao anjo não era uma pergunta de dúvida, não era uma pergunta de descrença, como Zacarias, né? Quando o anjo fala para Zacarias que Isabel ia ter um filho na velhice, Zacarias, ele teve uma descrença, né? Ele não creu. Tanto que o que aconteceu com Zacarias? Ele ficou mudo até que o filho João Batista nascesse. Mas Maria não. Maria, ela não duvidou. Maria, ela creu. Agora, meus amados, se por um lado é uma bênção receber a visita de um anjo ou uma missão de Deus para a nossa vida, por outro lado, nós precisamos estar prontos como Maria, para darmos uma resposta de fé àquilo que Deus está esperando de nós. Amém? E quantos aqui estão prontos? Quantos já disseram sim para o chamado que o Senhor fez para você? Jesus disse assim na sua palavra: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, todos os dias o Senhor chama trabalhadores para a sua seara. E você? Faz parte desse grupo de poucos trabalhadores? Qual tem sido o seu posicionamento diante daquilo que Deus tem te chamado para você fazer? Tem sido um posicionamento de fé, como de Maria? Ou você tem duvidado do chamado e da capacitação do Senhor para a sua vida? Ai, meu querido, não duvide. Não seja como Zacarias, seja como Maria. Creia, tenha fé. O Senhor te chamou, Ele já te capacitou e Ele tem um plano especial para a sua vida. Amém? A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que fazia de Maria uma verdadeira serva do Senhor, é que Maria era uma mulher de coragem. Quantos aqui concordam que Maria era uma mulher de coragem? Amém, né? Por quê? Maria diz sim. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Os irmãos fazem ideia do que passaria com Maria a partir daquele momento que ela disse sim à vontade de Deus? Ela teve fé, mas ela também teve muita coragem. Ela teve muita coragem porque ela ia ter que enfrentar os desdobramentos daquele sim que ela disse para o Senhor. E quais seriam esses desdobramentos?
Imaginem como que José reagiria à notícia daquela gravidez. Será que ele acreditaria que aquela gravidez era fruto do Espírito Santo de Deus para o cumprimento da promessa e do propósito de Deus para a humanidade? Como que aquela sociedade daquela época reagiria? Eles iam acreditar porque o anjo não apareceu lá no céu de Nazaré comunicando a todo mundo, não, que ela havia sido escolhida. O anjo falou só com ela. E como que vocês acham que a sociedade reagiria? Ela poderia ser taxada, chamada de louca, concordam? Ela sair falando às pessoas, nossa, Maria está grávida, mas como ela não casou? Ela diz que está grávida do Espírito Santo. Pronto, enlouqueceu. A mulher está louca. Né? Como que os pais reagiriam? Não sei se todos os irmãos sabem, mas de acordo com a lei de Moisés, o adultério tinha como penalidade o apedrejamento. Se José não assume se casar com Maria, né? Porque depois o anjo também falou com ele, ela poderia ser apedrejada. Queridos, a despeito de todas essas consequências que poderiam acontecer e que ela sabia, Maria não teve medo. Ela teve coragem, ela obedeceu, ela confiou em Deus até as últimas consequências. Aleluia, glórias a Deus. E é isso que Deus espera de nós, meus amados, que somos crentes. Para ser crente, nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem de falar, nós precisamos ter coragem de anunciar. Nós não podemos ter medo de falar as verdades bíblicas. Nós precisamos, como Maria, dizer sim ao chamado de Deus e não hesitarmos quando Deus falar conosco e nos chamar para um ministério, para uma obra. Então tem muitas vezes que Deus nos chama e que nós ficamos colocando desculpa, né? Não sei se é bem comigo. Mas acho que eu não sei fazer isso. Mas eu não tenho tempo. Eu vou esperar eu aposentar e depois eu trabalho. Não, meu querido, se o Senhor está te chamando, seja corajosa, seja corajoso como Maria, diga sim para o Senhor. Ele tem um plano maravilhoso para você e Ele quer te usar. Diga sim, independente das circunstâncias, independente da situação, diga sim. A fé, quem nos dá é Deus, mas a coragem, ela deve partir de nós, em nos entregarmos como Maria, em nos entregarmos para Deus e deixarmos Ele agir através de nós, amém? Diga sim então ao Senhor, e não limite as escolhas de Deus. Se você confiar, ter coragem como Maria teve, Ele vai usar cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Amém. E a terceira e última lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, o que fez de Maria, né, uma serva, uma verdadeira serva do Senhor, é que Maria era uma mulher humilde e submissa à vontade de Deus. Meus queridos, Deus ama a submissão. A submissão é o principal atributo de Jesus. Submissão à vontade do Pai. Jesus, o que Jesus disse? A minha comida e bebida é fazer a vontade do Pai. Amém? E Maria era assim também, como Jesus, submissa. Por isso ela foi chamada de agraciada. Maria, meus amados, ela não foi escolhida para ser a mãe do seu Salvador por causa das suas virtudes, nem por causa da sua formosura, nem por causa da sua posição social.
ela foi escolhida. A escolha de Maria teve origem na graça de Deus, e não em qualquer mérito dela. Nós somos salvos, meus amados, pela graça. Nós somos especiais pela graça de Deus, não é por mérito nosso, né? E Maria tinha consciência disso, que ela era uma serva submissa. Quando o anjo foi visitar Maria, qual foi a ênfase da mensagem do anjo? Foi em Maria? Não, a ênfase da mensagem do anjo estava na criança, não em Maria. O que diz lá no versículo 33? O filho seria grande e não ela. O nome da criança resumiria o propósito do nascimento. Jesus, o nosso Salvador. Então Maria, ela era uma pessoa, uma serva submissa. Maria, ela não tinha como propósito ser o centro do palco. Não. O propósito de Maria era obedecer. Obedecer e servir. Maria, ela foi discípula de Jesus. Ela foi discípula daquele que é digno de ser adorado e exaltado. Maria, ela era tão submissa à vontade de Deus que ela entendeu que a agenda do seu filho, o filho unigênito de Deus, a agenda dele havia sido estabelecida no céu e não aqui na terra. Maria aprendeu. Jesus, antes de ser filho dela, era o filho unigênito de Deus. Maria entendia que antes de ser carpinteiro, Jesus era o Salvador dos homens. Antes de ser cidadão de Nazaré, ele era o Rei dos reis. Amém? Amém. Glória a Deus. Maria, ela era e ela aprendeu com Jesus que os parentes não tinham posição privilegiada em relação a ele. A relação que deve ser privilegiada é a relação espiritual. Porque o que Jesus dizia? Que os seus irmãos e mãe eram todos aqueles que faziam a vontade de Deus. Então Jesus, ele não privilegiava, ele igualava todos. Todos eram irmãos e mães, todos aqueles que faziam a vontade de Deus. E nós precisamos aprender, meus queridos, a ter essa submissão com Maria. Nós precisamos ser servos e servas, submissos e fiéis ao Senhor, por causa do grande amor que Ele tem para conosco. Porque um dia Ele me escolheu. Porque um dia Ele te escolheu. E nós dissemos sim ao chamado. Nós, quando estamos servindo, nós temos que servir porque nós fomos agraciados por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos especiais para Deus. E isso nos basta. Nós não podemos servir, ficar esperando elogios, né? Tem muita gente que faz algum trabalho na igreja e se não é elogiado, para ele já não está bom. Eu não vou fazer mais nada não. A gente faz, ninguém reconhece. Vou fazer, não é minha obrigação. Se não me reconhece, que achem outro então para fazer, se acha que não está bom. Mas não é, meus amados. Podemos ficar esperando esses elogios aqui. Sabe por quê? Para homens. Nós fazemos para Deus. Foi Ele que nos escolheu. E é Ele que nós servimos. É a Ele que nós devemos agradar. Nós não agradamos o coração de Deus quando nós trabalhamos para Ele à base de luta. Porque nós fazemos para nós, estamos quando esperamos elogios.
nós não estamos fazendo para a honra e glória do nosso. E Paulo diz que Jesus, como Filho de Deus, ele nunca ousou ser igual a Deus. Antes ele sujeitou-se à vontade do Pai, padecendo a morte. Morte? O próprio Filho de Deus, Jesus, era submetido. Ele também nos deu uma lição, uma grande lição de humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Nós então possamos aprender com Jesus e Maria a sermos servos e servas submissos à vontade de Deus. Amém? E para nós concluirmos então, Maria, ela é uma mulher digna de ser imitada, uma verdadeira serva do Senhor. E ela deve ser exemplo para nós mulheres, por todos os cristãos, por sua fé. Ela era uma mulher de fé. E lembrando que a fé é um dom maravilhoso que vem de Deus. Nós devemos imitá-la pela sua coragem, porque ela tomou uma decisão. E nós também precisamos nos posicionarmos de forma a nos aproximarmos da vontade de Deus. E precisamos também imitá-la pela sua humildade, então, que é o principal atributo de Deus. Amém? Que estejamos prontos, então, assim como Maria, de correr risco, de mudarmos a nossa agenda, de realinharmos os nossos sonhos, para que os nossos sonhos, eles estejam alinhados ao sonho de Deus, porque é Ele que sabe o que é melhor para mim e para vocês. Amém? Creiamos então que Deus pode fazer o impossível, meus queridos, que a nossa resposta ao chamado, que essa resposta não seja de dúvida, não seja de riso, não seja de descrença, mas que seja uma aceitação voluntária, uma aceitação genuína, que nós possamos nessa tarde dizer como Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você pode dizer isso nessa tarde? Repita então comigo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Deus nos ajude então a imitarmos esse exemplo de mulher, de uma serva de Deus, que é na dependência e na manifestação e do poder do Espírito Santo de Deus. Sejamos como Maria, uma mulher com uma completude de entendimento, que sabia que não existia eu, mas que existe Deus. Amém? Não existe eu, existe Deus. Que nos permitamos então sermos nessa tarde encorajados por esse exemplo, esse modelo de mulher. Nós vivermos esse exemplo, com certeza viveremos um cristianismo de maior dedicação ao Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Fecha os teus olhos então. Vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Obrigada, Senhor, pela sua palavra que foi ministrada. Que ela possa fazer um bom efeito nas nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sairmos do nosso comodismo e a nos posicionarmos, Senhor, a dizermos sim ao chamado, Pai. Que nós estejamos prontos para dizer como Maria: eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. É isso que nós queremos nesta. Queremos dizer sim ao teu chamado. Amém. Amém. Deus nos abençoe, amados.